Queridos irmãos, Jesus nos abençoe e nos fortaleça uma vez mais. É necessário que nesses momentos nós procuramos nos interiorizar, para que possamos doar o melhor que tivermos. É necessário porque há tanto sofrimento por aí, há tanta gente desesperada, pessoas que não conseguem entender a vida e por isso já pensa logo na morte, outros que vê os entes queridos partir e não consegue equilíbrio também, começa a fazer perguntas: para que ficar, para que viver, enfim, falta no ser humano Deus, o conhecimento da onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, diante disto, nós queremos doar o melhor de nós. E eu queria incluir nesta noite o Sr. Benjamin Batista, que foi um grande trabalhador de Jesus e que faleceu no dia 26. Eu o conheci, realmente ele preocupava muito com a espiritualidade, na divulgação principalmente. Então, que o nosso irmão receba o nosso carinho, a nossa amizade eterna. E nós vamos fazer a nossa prece inicial, através do coração do nosso Chico. Vamos, nesse momento, elevar o pensamento em nome de Deus e por Jesus, a fim de que a nossa noite, o nosso próximo dia, sejam muito melhor do que foi ontem e hoje à tarde. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, a todos de boa vontade. Hoje, por ser a última sexta-feira do mês, nós temos um trabalho de pergunta e resposta. Mas não me canso de dizer que nós não somos enciclopédia ambulante. Não sou dona da verdade, ninguém é, a não ser o Cristo. Mas que cada um procura fazer a sua verdade. Por que esse trabalho? É a vontade que nós temos de chegar até o vosso coração. Então, na nossa experiência, não é, de militar tantos anos na doutrina espírita, e porque uma vez o Chico disse para mim: se você falar que não conhece, você está mentindo. Isso me dá uma responsabilidade grande, porque aquilo que nós sabemos que foi tão bom para nós, é dever do cristão passar adiante. Então, nós temos algumas perguntas aqui, e vocês podem levantar a mão e conversar conosco, viu? Vocês podem fazer pergunta, vocês podem falar da sua opinião, tá bom? Então, a primeira pergunta é assim: ficamos casados há 34 anos. Às vezes, bem, muitas vezes com muitas brigas, mas em família, toda vez que nós nos reunimos, nós sempre lembramos de alguma coisa engraçada ou malcriada, que ele fazia isso, de bom ou ruim. Para nós aqui na Terra e para ele no plano espiritual, se é bom ou se é ruim, não é? Olha, gente, eu só quero dizer uma coisa para vocês. A vibração do encarnado, quando lembramos de algum desencarnado, é tão rápido que vocês lembrem de um relâmpago. É rápido. Vocês lembram, ou nós lembramos, aquela pessoa no plano espiritual, ela recebe a vibração assim, vamos dizer, no tempo de uma faísca, de um raio, não é? De um relâmpago. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu vou contar uma coisa para vocês. O pai de Chico Xavier vendia bilhete.
Era o meio dele sobreviver, né? De ajudar a família. Então, o Chico falava para ele, se o senhor falecer primeiro, volta e me fala o número que vai ser da loteria. E aquilo ficou. Depois que ele desencarnou, ele viu o pai dele, né? O João de Deus. E o Chico então falou, o senhor me prometeu que ia trazer o número. E o senhor não trouxe. Ele falou, pelo amor de Deus, não me coloque aqui numa situação difícil. Quer dizer, aí o Chico percebeu que aquilo não era conversa para se ter no plano espiritual, né? Mas ele pediu, por favor, esqueça isso, senão você me coloca aqui numa situação bem difícil. Então, eu acho que, como você falou, às vezes era bom, às vezes era ruim. Mas são 34 anos de experiência. A nota que você teve nesses 34 anos, você e seu companheiro, só vai saber no plano espiritual. Ninguém sabe. Não é possível nós ficarmos assim querendo adivinhar. Então, tenha que fazer uma prece sempre que lembrar e agradecer a Deus pelos momentos vividos, tão ruim ou tão bons, viu? Alguém quer falar? Olha, eu estou dando chance. Ninguém, tá bom, então vamos lá. Qual a diferença dos espíritos desencarnados que vão para as colônias e os que vagam na Terra e os que vão para o umbral? Gente, vocês queriam ir para uma colônia de férias? Ou vocês queriam ficar perdidos numa, vamos dizer, numa gruta? Com pouco ar, com pouca luz, não é? Sentindo todas as necessidades como se estivessem na Terra encarnado. O que vocês gostariam? A colônia, as colônias, as cidades, já são lugares organizados, aonde se trabalha em nome do Cristo, aonde se tem espíritos elevados, que já coordenam, que já nos ajudam a sair do marasmo que a gente chega do lado de lá. Agora, próximo da Terra, a vibração é muito densa mesmo. E aí, nós vamos sofrer de toda forma aquela vibração. Nós não conseguimos concatenar o pensamento, às vezes não sabemos o que está se passando, ouvimos as vozes dos nossos entes queridos, não conseguimos lembrar onde é a nossa casa, às vezes conseguimos chegar na nossa casa, mas não conseguimos entender o que está acontecendo. É muito triste. E umbral, eu acho que o inferno dos católicos é melhor do que umbral. Porque lá eu sempre lembrava que eles falavam assim, pega para mim isso aqui, Marcos. Eles falavam assim, que lá no inferno tinha uma caldeira, né? E que a gente ia para essa caldeira que tinha água fervendo, às vezes tinha chamas, né? Eu falei, mas com o tempo a gente acaba acostumando. Porque é o habitat, a gente vai acabar acostumando. Agora, o duro é você viver no escuro, aonde o ar, vocês veem, quer dizer, nós vemos, né? Vocês não, nós vemos cair como cisco, vê de vez em quando aquelas aves enormes que passam comendo aqueles resíduos, que é a misericórdia de Deus, porque é uma limpeza. Imagine a gente ser presa, às vezes, numas determinadas grades que tem choque. Imagine quando somos chamados para participar de reuniões que o chefe de alguma falange ou algum que governa tudo aquilo está presente. É terrível. Se vocês quiserem ter assim uma ideia, lê um livro do André Luiz chamado Libertação. Leia esse livro. Vocês vão sentir o que é umbral. Ali tem o sacerdote do umbral, que está ali há 100 anos. Imagine, 100 anos. Ele foi, sabe quem? Gregório IX, o Papa, que assinou a Inquisição. É um espírito em que a inteligência chega a perturbar, a incomodar,
mas o sentimento é totalmente enegrecido. E Gúbio foi lá em missão, porque a sua mãe, Matilde, não podia chegar até lá, porque ela já tinha muita luz, muita evolução, mas o amor que ela tinha no filho, jamais apagou. Então Gúbio devia alguma coisa a ela, então ele foi. E quando ele chegou na casa, ou naquele palácio, né, e que ele viu, o Gregório perguntou, o que fazem aqui? Quem mandou vocês? E ele respondeu, uma mensageira, de nome Matilde. E ele então balançou, porque ele já estava, depois de 100 anos, ele já perguntava se o mal um dia venceria o bem. Porque era derrota. Quando tudo parecia que estava a favor deles, vinha a derrota. Porque o mal, ele é um nevoeiro na exaltação da luz. Então passa. Pode demorar o tempo que demorar, mas passa. Então o livro é belíssimo. E a gente vê que em todo lugar a misericórdia de Deus está presente. Até no umbral. Porque aquelas aves, na verdade, limpavam um pouco a sujeira que lá existia. E o que eu lembro que o Chico uma vez falou, que no umbral, o que mais tinha, sabe o que é? Pessoa desmazelada, pessoa que não sabe organizar nada, os desorganizados. Então a gente pensa, meu Deus, não é? Se eu moro num cubículo, vamos organizar aquele cubículo, né? Vamos pôr limpeza, vamos colocar ali o nosso melhor. Pelo menos a nossa consciência já nos liberta, não é verdade? Então, a diferença, como vocês veem, é muito grande mesmo. E nós devemos aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, a dar o nosso melhor. E aproveitando o tempo, lembrando da palavra magnífica de Jesus, quando fala, andai, enquanto tendes luz. Não é? Alguém quer falar? A Fernanda está perguntando, uma pessoa portadora de uma doença, exemplo, câncer, se ela recusar o tratamento, ou seja, a rádio ou a químio, se é considerado um suicida. Olha, Fernanda, eu falo para você o seguinte, a medicina é algo de Deus na Terra, para nos ajudar, para nos fazer caminhar. E é uma grande experiência. Entretanto, o livre-arbítrio, às vezes, dá para que a pessoa possa falar sim ou não. Ela pode medir o sofrimento. Eu não acredito que vá como suicida. Eu acredito sim, que a pessoa ela pode sentir-se medo, ela pode sentir-se temerosa daquilo. E muitas vezes também, quem garante que os médicos estão 100% certos? Então, suicida indireto é aquele, por exemplo, que se alimenta de coisas que não devem, que mantém os vícios. São aqueles portadores, por exemplo, de um temperamento muito difícil, que vive irritado, nervoso. Então, provoca, sabe, uma doença. Os palavrões que nós falamos, não é? Parece tão inocente, estou desabafando. Não. Ninguém precisa desabafar ofendendo os outros ou falando palavras de baixo calão. A gente pode desabafar na oração. Então, aí nós mostramos realmente quem nós somos, não é? Então, é nisto que nós temos que parar e pensar. Pode falar. Você me deixou com dúvida. Então, mas que nem ela disse, tem o tratamento para o câncer. Se ela se recusa a ficar curada e não faz o tratamento e desencarna, não é um suicida, assim? Não que ela quisesse morrer, mas se ela se recusou à cura, porque ter um câncer, se for maligno e não aceita um tratamento, ela vai para o óbito, né? Então, eu fiquei na dúvida. Olha, Ana Clara, eu acredito assim, que a pessoa, ela pode recusar pelo medo, porque é quase que uma sentença de morte essa doença. E ela pode dizer, não, eu faço a cirurgia, mas eu dispenso a radioterapia ou a quimioterapia.
Ela tem esse, vamos dizer, livre-arbítrio de querer ou não. E eu não acredito que seja suicida. Eu acredito mais que seja o medo da dor, o medo de passar por aqueles momentos que muitas vezes a quimioterapia, ela é pior do que a própria doença, não é? Então as pessoas têm o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Não é que ela recusou totalmente, ela só não quer passar pelo químio. Alguém mais quer falar? Olha, Rose, ela está perguntando, gente, se a pessoa que tem uma religião, seja qual for, e sabe muita coisa, não é? O que é o bem e o que é o mal. E mesmo assim ela continua no vício do cigarro, da bebida. Ela pergunta se é suicídio ou não. Ela pode sim viver menos, né? Por causa daquele vício, acabar com o corpo. A gente sabe que o cigarro traz o câncer, às vezes na narina, aqui nessa região da glote. A gente sabe também que o cigarro, ele pode provocar o câncer e também a efizema pulmonar, que é uma coisa terrível, né? Então, se ele não fez nada para evitar, como é que pode antecipar a ida para o plano espiritual? Então, ele chega lá, é um suicida indireto. Não é que ele quis morrer, não é isso. Mas ele não conseguiu se livrar do vício. E hoje tem tanta terapia, não é? Porque tem psicólogos, tem o psiquiatra, existem remédios para tirar a ansiedade. Enfim, a pessoa tem que mostrar a boa vontade de procurar e se libertar do vício, o quanto antes. A bebida também. Diz que está provado na ciência que um gole de uísque, uma dose de uísque, mata 10 mil células do cérebro. E não é só o uísque, existem outras bebidas. Então, a gente precisa tomar cuidado. Que um golinho aqui, um golinho ali, de repente nós estamos bem viciados mesmo, nos golinhos, né? Então, precisamos tomar cuidado. E, além do mais, eu acho muito triste nós nos tornarmos pesado para os familiares. É muito triste a pessoa mudar o humor, a personalidade por causa do álcool. Isso é difícil e nós fazemos os nossos familiares, que nós amamos tanto, nós os levamos ao sofrimento, né? Alguém mais? Olha, como é a forma correta de orar para uma pessoa que sei que desencarnou, mas não sei o nome dela? Olha, se não sabe o nome, você pode dizer assim, primeira coisa, gente, a oração, nós temos que nos conciliar conosco mesmo, a perdoar. Nós temos, por exemplo, que ver os nossos defeitos, mas também não querer nos castigar a nós mesmos. Nos perdoar até, perdoar a vida, para que a gente possa continuar vivendo. Agora, é fundamental mentalizar Jesus. Se por acaso nós não conseguimos mentalizar o Cristo, lembrem, mentalize uma árvore, que é coisa de Deus, as estrelas, mentalize um lago, mentalize uma flor. Aí, mentalizando isso, nós falamos, Senhor, por aquela criatura, que embora eu não sei o nome, mas tocou no meu coração. Aonde ela estiver, que ela receba a minha prece. E pronto. Essa é a forma correta de orar. Alguém mais quer falar? Como fica o espírito de uma pessoa que morreu de ataque cardíaco repentinamente? Olha, gente, é difícil, porque a pessoa, às vezes, não consegue concatenar as ideias, não consegue entender exatamente o que aconteceu. Lembra que sentiu uma dor e, às vezes, de lembrar da dor, volta a sentir. Mas não sabe o que aconteceu. Às vezes, se vê mentalmente na cama, em casa, junto da família. Às vezes, não consegue concatenar a oração.
Enfim, quer falar com uma pessoa da família, não consegue, aí chora, não sabe o que se passou. É por isso que os trabalhos dedicados à desobsessão é fundamental. Porque muitas vezes os médiuns aqui, os guias espirituais trazem essa criatura. Porque mesmo sendo socorrida, não consegue entender. Pensa que está em qualquer hospital, não é? Pergunta por que os entes queridos abandonou, por que não telefona, cadê os objetos pessoais? Então, são trazidos nesse trabalho. E o médium, quando ele sente a incorporação, ele sente os mesmos sintomas. O pensamento é igualzinho daquele espírito que está ali, vamos dizer, passando o fluido, a energia dele para o médium. Mas o médium também passa para o espírito. E o fluido mediúnico, ele tem um poder. É um poder assim, às vezes gela e às vezes esquenta demais. E diz que o espírito leva um choque e ele acorda. E ele vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu estou? Aí é hora que aquele que está conversando com tanto amor vai dizer a ele, meu filho, você está numa reunião cristã. Nós estamos aqui orando, intercedendo por você. E também vai dizer, a hora que ele falar, eu sinto uma dor enorme no peito. Aí o doutrinador, o esclarecedor, vamos dizer assim, ele vai tendo intuição o que ele vai falar. Nem sempre ele pode falar, olha, você deixou teu corpo numa sepultura. Sabe por quê? Ele pode entrar numa perturbação muito grande e até enlouquecer. Então, ele vai sentindo inspiração, porque o seu guia também está do lado, inspirando. Não fala que ele desencarnou, mas alguns é permitido falar. Aí a gente diz, o teu corpo ficou numa sepultura. Como assim? Aí a gente diz, olha se esse corpo que você está usando, conversando conosco, vê se é teu. Pronto. Aí a entidade vê que realmente não é dele. Agora, vocês imaginem, por exemplo, um espírito desse dentro do lar, aonde não se tem oração, aonde os moradores vivem exclusivamente somente para a vida, assim, material. Esta entidade, ela começa a criar perturbação, porque é da lei de Deus, que ninguém dá do que não tem. Ora, o que um espírito desse tem para dar? Perturbação. E ele vai passar a perturbação. Alguém vai dizer, eu estou com uma sensação que eu vou morrer. Parece que eu estou com uma dor no coração. Quer dizer, ele está captando aquele fluido, aquela energia daquela entidade. Alguém quer falar? No livro Libertação, narra, como é que é aqui? Narra a localização em que o personagem principal, Gregório, gostaria de saber se esse livro é o umbral. Esse lugar é umbral sim. Ele fica próximo da Terra, gente. E falo para vocês, uma das vicissitudes do planeta é exatamente o mundo espiritual, que é muito denso, e que tem espíritos terríveis que pululam em torno da Terra. Agora, por que será que eles têm tanta força, não é, sobre os encarnados? Justamente porque os encarnados abrem as portas para essas entidades. Nós permitimos que eles atuem na nossa vida. Nós permitimos. Ora, o dia que os encarnados espiritualizarem, essas entidades deixarão de ficarem em volta do planeta Terra. Entenderam? Então, ali sim é umbral. Existe redenção para espíritos como Hitler, por exemplo, ele caiu na escala evolutiva. Olha, não é que ele caiu na escala evolutiva,
Ele está na escala evolutiva. Ele não evoluiu ainda. Não chegou ao ponto de ter sentimento. Agora, me perguntam aqui se tem jeito. Claro que tem. Vai ter jeito de que forma? Ele tem uma energia do mal. Essa energia, ela vai desgastando. E vai chegar ao ponto em que ele vai ter que voltar à Terra. Agora, como é que ele vai voltar? Ele vai voltar da forma que ele plantou. Ele pode vir com problemas seríssimos de dor de cabeça, ele pode vir mudo, ele pode vir cego, ele pode vir surdo, ele pode, enfim, vir assim de 1000 formas. Existia, lá em Uberaba, uma criatura que estava encarnada e foi albergada no pênfego da Dona Aparecida. E ele era uma criatura que chamava atenção pela feiura e inspirava medo nas criaturas. E ele, de repente, corria assim com a cabeça baixa e batia na parede. E não tinha como fazer para ajudá-lo. A Dona Aparecida o albergou, lógico, porque era uma instituição de caridade. E depois o Chico, com a sua autoridade mediúnica, a sua autoridade moral, ele fez uma revelação, que ali estava encarnado o espírito do Mussolini. E que até aquele momento, ele não se perdoou de perder a guerra. Por isso, ele queria se destruir. Mas, eu falo para vocês, a lei divina, ela nos sustenta para que a vida vá se renovando. Eu costumo dizer que quando Deus fala, meu filho, agora chega. Chega. Você vai receber de volta tudo que você plantou. Como é que nós vamos fazer? Gente, a pessoa sofre tanto que vocês não imaginam. E é interessante porque parece, nos dá a impressão que tudo que é para ela parece que é cortado. Porque não tem mérito. Então é muito sofrimento. Muito sofrimento. Eu não sei se eu contei para vocês, certa vez eu fui com o Dr. Rezende, que ele é sobrinho de Eurípides Barçanufo, né? A mãe dele era irmã do Eurípides. E ele vive até hoje. O Dr. Rezende está ali uma cidade aqui perto do interior, que eu tive a oportunidade de ir 2 vezes lá fazer uma palestra. E eu estava com ele. Era uma equipe de pessoas, né, que ele nos levou lá para ver, era Hospital Bento. Era em Guarulhos, gente. Padre Bento, isso mesmo, muito obrigada. Então, eu levei alguns doces, algumas bolachas, né? E estava indo, de repente tinha um biombo. Eu estava sozinha naquele lugar. Todos os companheiros estavam mais juntos, mas a minha protetora, a pedido dela, eu fui ficando um pouco para trás e ela disse, venha. Tinha o biombo. Quando ela fez venha, eu fui. Gente, não dá para descrever. Eu não sei se eu sentia medo do físico daquela criatura ou se foi do que eu vi. Eu sei que eu afastei até encostar na parede. Era um homem que estava sentado numa cadeira, de uma aparência terrível. Um olho já tinha acabado, até mesmo a órbita, e o outro estava pendurado. Mas isso não foi nada. O pior foi o que eu vi. Aquele homem com uma farda, mas me olhou com tanta maldade, que foi aí que eu recuei. E ele só tinha um toco de braço, de 2 braços. O lábio já não tinha mais. Então, no que eu recuei, chegou o Dr. Rezende. E ele me perguntou o que foi, e eu contei para ele. Ele disse, você viu certo, ali está um general, que na Segunda Guerra Mundial, ele matava pelo prazer de matar. Ele sentia a felicidade de deixar as pessoas cegas, usando uma arma branca. Então, como eu digo, Deus disse, basta, chega.
Agora você vai ter que se enfrentar. Quanto tempo nós vamos ter que sofrer para aprender a valorizar a vida? E quero dizer a vocês que ninguém na Terra nasce para ser assassino, para ser traficante. Ninguém nasce para ser ladrão. Ninguém nasce para... O pessoal falar, foi destino se suicidar. Não, foi em vigilância. Ninguém nasce, enfim, para ser mal para os outros. Nós nascemos com uma finalidade. Não é só de resgatar, mas também de evoluir para Deus. Lembrando de Emmanuel, quando ele fala que quando sofremos e o nosso sofrimento fazemos outras pessoas sofrer, pode ser que nós vamos sair desta vida mais endividado do que quando entramos. Então, é também para aprender a sofrer com paciência, com resignação, a não ser masoquistas. Porque eu acredito que nós fazemos assim uma batalha. Nossa, como eu sofro. E não é verdade. Às vezes nós temos tanta coisa, e é um ponto só que nos faz sofrer. Então não podemos viver reclamando, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Não, nós suportamos sim porque acreditamos em Deus. Orando, pedindo, a gente vai evoluir. Mas conta que Jesus andava, enfim, por todos os caminhos. E ali ele parava, pregava, e a multidão foi se aumentando ao seu redor. E conta que havia um cego em Jericó, e ele pedia esmolas no meio daquela poeira. Enfim, ele tinha ouvido falar de Jesus, que o mestre curava toda sorte de enfermidade. E de repente, a sua espiritualidade parece que alargou os seus sentidos. E ele percebeu que alguma coisa pairava no ar. Foi quando ele disse, é Jesus, eu sinto que é o mestre, do qual eu ouvi falar. E ele então passou a dizer, Senhor, Jesus, cura-me. Mestre, me ajude. Senhor, tem compaixão de mim. Conta o Evangelho que aquela multidão traçava no ar gestos de impaciência. Os próprios apóstolos chegaram pedindo silêncio. Mas de repente Jesus chegou até ele e disse, Bartimeu, que queres que eu te faça? E diante do grande dispensador dos dons divinos, Bartimeu poderia ter pedido saúde, pedido empregos, pedido, enfim, tantas coisas. Mas numa frase ele diz, Senhor, que eu veja. Imediatamente os seus olhos se abriram para a vida. E então Jesus, ante a recordação de Bartimeu, nós queremos nessa noite rogar-te que nós possamos ver todas as maravilhas que estão ao nosso redor, que possamos ver, Senhor, a tua bênção, que possamos ver a luz que nos chama constantemente, que possamos ver através dos olhos espirituais as grandes possibilidades que colocam ao nosso redor, que possamos ver, Senhor, que devemos servir constantemente todos aqueles que estão ao nosso redor, que possamos ver os nossos irmãos com os olhos de cristãos, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, trabalhar incessantemente até a vitória final. Então, Senhor, permita que nesta noite esses emissários de luzes e verdade possam abençoar todos os nossos irmãos aqui presentes, pelo pão de cada dia, abençoando suas vidas, abençoando a matéria, e que possa fazer luz, Senhor, em suas vidas, em seus lares. Abençoa os médios da nossa casa,
Abençoa todos os tarefeiros do movimento espírita, mas sobretudo permita que possamos pedir pela nossa Uberaba, pelo trabalho que o Chico ali deixou, pelo Eurípides, que é o seu continuador, zelador das coisas que o Chico ali deixou. Abençoa os médios das casas espíritas, abençoa também a nossa, que leva o teu nome na vanguarda espiritual. Faça luz em nós, para que não possamos viver nas trevas que projeta de nós mesmos, e ser conosco agora e para sempre. Que assim seja.